Glória a Jesus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Quem já sentiu a presença de Deus nesse lugar? Glória a Deus. Meus irmãos, vamos para o texto sagrado. Encontra-se no livro de João, capítulo 14. Aleluias. Quem foi encontrando vai dando glória a Deus. Aleluia, Jesus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Aleluias. Amém, igreja? João 14, verso 1. Não se turbe os vossos corações. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou vos preparar lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Glória a Deus. Podem sentar, glorificando e exaltando o Todo-Poderoso. Aleluias. O Senhor já se faz presente nesse lugar. É motivo, irmãos, de nós nos alegrarmos na presença do nosso Rei, o Todo-Poderoso, porque Ele já se faz presente para receber o nosso culto individual, para receber a nossa adoração, o nosso sacrifício, a nossa oferta individual para o Senhor. Aleluias. Por isso, irmãos, fiquemos em intercessão, orando a Deus, para que o Senhor venha trazer a luz da Tua palavra aos nossos corações nessa noite, para que nós possamos ser alimentados espiritualmente, porque a palavra de Deus, ela é quem nos alimenta, quem nos fortalece, quem nos dá força para vencer as lutas e vencer as dificuldades. Bem sabemos que a palavra de Deus é quem nos orienta, é quem nos mostra o caminho. Jesus fala nesse texto que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Esse texto sagrado, irmãos, Jesus trouxe luz ao meu coração, algo fenomenal. O Senhor falava ao meu coração enquanto eu meditava, pedindo a Deus uma palavra para ministrar nessa noite. E o Senhor me levou em pensamento a esse texto sagrado. E eu me alegrei quando o Senhor me levou a esse texto, porque esse texto eu conheço desde quando eu aceitei Jesus. Foram os primeiros versículos que eu decorei. João 14, 1 até o 3. Esses 3 versículos eu tenho decorado. E o Senhor falou grandemente ao meu coração. Nesse texto sagrado, Jesus inicia aqui começa a falar algo para os discípulos no capítulo anterior. No capítulo 13 de São João, o Senhor Jesus, Ele se senta à mesa com os discípulos, Ele pede para que os discípulos preparassem uma ceia, e Ele deseja muito cear com os discípulos, porque bem sabia Jesus que já estava chegando o dia dele fazer o sacrifício sagrado por todos nós. Bem sabia Jesus que já estava chegando o dia da sua crucificação.
E Jesus, ele deseja se alimentar com os discípulos. Ele manda os discípulos preparar uma ceia. E ele ceia com os discípulos e começa ali a direcionar os discípulos acerca das coisas que iria acontecer. E Jesus começa a falar com os discípulos, começa a falar que um lugar a qual ele iria naquele momento, os discípulos não poderiam ir. E de repente Pedro se levanta e diz: Senhor, por ti, Senhor, darei a minha vida. Pedro, irmãos, é destemido. Pedro era um soldado valente. E ele diz: Senhor, por ti eu darei a minha vida. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu darás a minha vida por mim? Pois eu te digo que hoje mesmo, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E naquele momento Pedro se entristece muito. E juntamente com os discípulos, e eles ficam muito tristes, porque sabiam que Jesus ia para um lugar que eles não sabiam, e nem eles poderiam ir. O próprio Jesus falou. E eles ficam tristes, porque na mente dos judeus, em uma interpretação equivocada acerca da vinda do Messias, ele acreditava que quando o Messias viesse, ele reinaria sobre Israel naquele momento. E Jesus assumiria o trono de Davi e reinaria sobre Israel. E essa era a mentalidade dos discípulos. De repente Jesus começa a falar sobre a sua morte. Por 3 vezes Jesus falou sobre a sua morte, sobre a sua crucificação. E os discípulos não entendiam essa mensagem. A mensagem que eles entendiam que agora eles tinham um rei sobre Israel. E Jesus iria romper com o sistema. Jesus iria sentar no trono de Davi e expulsar aqueles reis que estava sobre Israel, e ele estava nesse momento muito triste, os discípulos, porque Jesus começa a dizer que iria para o Pai. Aleluias. E Jesus, ele começa o capítulo 14 dizendo assim: não se turbe os vossos corações, não fique triste, não fique atribulado, creia tão somente em mim. Creia tão somente em Deus. Não se turbe os vossos corações. Credes em Deus e credes também em mim. Jesus, ele começa a pedir que os discípulos não temessem, não ficassem preocupados, não ficassem angustiados, tão somente crescem na palavra do Senhor. A vontade de Jesus é que eles viessem crer no que Jesus estava falando. E quando Jesus falava que era necessário ir para o Pai, eles queriam que Jesus reinasse sobre Israel. Mas na verdade Jesus, ele veio com uma missão especial. Bem sabemos que Jesus virá reinar sobre Israel, mas não era o momento exato. Naquele momento Jesus veio com um propósito especial: colocar um projeto de redenção sobre as nossas vidas. Um projeto de redenção sobre a humanidade. Bem sabemos que Deus criou nós não para morrer. Por causa do pecado, por causa da desobediência, o homem saiu dos planos de Deus, perdeu a sua imagem e semelhança. Mesmo o homem pecando, mesmo o homem transgredindo a ordem do Senhor, que não comesse do fruto, porque no dia que comesse, certamente morreria. Deus ordenou para que o homem não comesse, e o homem desobedeceu e saiu do projeto de Deus. Mas ainda lá no jardim do Éden, Deus faz uma promessa, que nasceria um que desfaria todas as obras de Satanás. Aleluia. O Senhor prometeu que enviaria o nosso Redentor. O Senhor prometeu que enviaria o nosso Salvador, o nosso Redentor, que iria trazer a redenção à humanidade, ia trazer de volta a liberdade à humanidade. E Jesus aqui começa dizendo: não se turbe os vossos corações, credes em Deus e credes também em mim.
Glória a Jesus. Meus irmãos, eu acredito, a tristeza era muito profunda daqueles discípulos. Eles tinham conhecido o próprio Deus, eles tinham estado com Deus, eles tinham sentado à mesa com o próprio Deus e tinham ceado com o Senhor. E de repente eles recebem a notícia que Jesus teria que partir. Aleluias. Eu entendo a tristeza. Eu entendo que aqueles discípulos estavam realmente angustiados, atribulados com essa notícia. Mas Jesus conforta os seus discípulos. Não se turbe os vossos corações. Tão somente crê. Crê no que eu tenho falado. Creia tão somente pelas obras que eu tenho feito. Aleluia. Creia por aquele que me enviou. Aleluias. Jesus, ele começa o seu ministério fazendo grandes prodígios no meio daquela sociedade. Milagres, prodígios. Aleluias. Para que o povo viesse reconhecer que ele, de fato, era o enviado de Deus, o Salvador, o Messias. Mas Jesus tinha que concluir o seu plano de redenção, de salvação. Ele precisava subir a cruz do Calvário para morrer por todos nós. Para dar a sua vida em resgate das nossas. Oferecer, não que tomaram a vida de Jesus, mas ele a si mesmo ofereceu em sacrifício ao Senhor, como cordeiro imaculado. Aleluia, sem nenhum pecado. Jesus não poderia morrer, irmãos, porque ele não tinha nenhum pecado. Jesus jamais poderia morrer. Mas quando Jesus assumiu a minha culpa, o meu pecado, o seu pecado, lá na cruz do Calvário, diz a palavra de Deus que houve trevas naquele momento. Aleluias. E Jesus, naquele momento, pela primeira vez, ele sentiu só. E ele clama da terra aos céus: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Aleluias. Não era que Deus tinha desamparado Jesus. É porque no momento que Jesus assumiu o nosso pecado, aleluias, houve uma divisão separando pelaquele momento entre Jesus e Deus. Houve ali uma separação. E Jesus se sentiu sozinho. E ali ele expirou na cruz do Calvário, cumprindo, aleluias, o seu chamado, cumprindo aquilo que ele veio cumprir, dar a sua vida por nós. Mas ao terceiro dia, aleluia, o túmulo se rompeu. Aleluia, Jesus ressuscitou. E ele está vivo, e ele está aqui no nosso meio. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluias, glória a Deus. No versículo 2, ele diz assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Ponto. Jesus começa a dizer para o discípulo: na casa do meu pai há muitas moradas. Bendito seja o nome santo do Senhor. Jesus agora inicia um projeto de redenção, trazer a vida eterna à humanidade. Jesus fala: se não fosse assim, eu vos teria dito, vou vos preparar lugar. Aleluias. E quando eu for preparar-vos lugar, voltarei para vós e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluias. A primeira coisa que eu posso observar, irmãos, nesse versículo, é que a casa paterna tem um nome. A casa paterna, a casa de Deus, aleluia, tem um nome. Jesus diz assim: a casa do meu pai, aleluias, há muitas
moradas. Bendito seja o nome santo do Senhor. Na casa do meu Pai, aleluias, na casa de Deus há um nome. Bendito seja o nome santo do Senhor. Jesus fala, na casa do meu Pai há muitas moradas. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. João capítulo 1, verso 11 e 2, diz assim: vim para que os meus, mas os meus não o receberam. Mas todos quantos a mim receberam, dê-lhe o poder de se tornar filhos de Deus. Aleluias. Nos tornamos herdeiros da casa do meu Pai. Jesus fala, irmãos, eu me maravilho muito quando eu escuto esse versículo, eu leio que eu fico me maravilhando, dizendo, na casa do meu Pai, aleluia, Jesus falando, na casa do meu Pai, aleluias, há muitas moradas. E Jesus fala que ele veio para o que eram os seus, que de fato Jesus ele veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. Mas Jesus disse que todos quanto a mim receberam, dê-lhe o poder de se tornar também filho da casa do meu Pai. Aleluias. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. A casa paterna é destinada, irmãos, à família de Deus. Verso 20 ao 23 vai dizer que naquele dia, Jesus falando, vós conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei. Aleluia. E manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que está para se manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardarás as minhas palavras, e o meu Pai o amará, e vivereis, aleluia, para ele, e farei nele morada. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Jesus. Bendito seja o nome santo do Senhor. A casa de Deus, irmãos, ela é destinada para todos nós. Aleluia. Jesus falou, na casa do meu Pai há muitas moradas. Aleluia. Há muitas moradas, irmãos. E é motivo de nos alegrarmos, porque muitos de nós não temos condições de termos uma casa. Alguns pagam aluguel, e alguns até moram de favor, porque não tem condições de comprar uma casa. Mas eu te digo algo nessa noite, você pode não ter aqui, mas lá nos céus tem um lar preparado para ti. Glória a Deus. É motivo de nos alegrar, irmãos. O apóstolo Paulo, ele teve em visões, e ele disse que foi até o terceiro céu, e ele viu coisas ao homem comum nem é lícito falar. Ele viu algo profundo, maravilhoso, ao incrédulo jamais acreditaria, mas para os que creem no Senhor, aleluia, ele diz que viu coisas inefáveis, coisas difíceis de explicar, coisas maravilhosas. Aleluia, esse é o lar que Jesus, aleluia, fala que tem lá no céu para nós. E é motivo de nos alegrarmos na casa de Deus. É motivo de nos alegrar nessa noite, irmãos, porque nós temos uma morada eterna com o Senhor. Jesus, ele veio garantir essa morada eterna. Aleluia. As casas feitas por homem, elas caem, elas se destroem. Mas o edifício feito pelo Senhor, irmãos, jamais será destruído. É eterno. É promessas de Deus. É promessas que o Senhor Jesus fez. Aleluias, bendito seja. Aleluias. A casa paterna
ela é eterna. Veja no verso 3, que diz assim, aleluias, 14:3. E quando eu for vos preparar lugar, verei e recebereis para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus faz uma promessa eterna para nós. Onde o Senhor Jesus estiver, nós estaremos com Ele. Onde o Senhor, se Jesus estiver nos céus, na terra, onde Ele estiver, nós estaremos com Ele. Porque o Senhor prometeu de vir buscar a tua igreja. Ele prometeu, Ele fez promessas maravilhosas para nós. Então, a casa do Senhor, ela é eterna. Segundo as Crônicas, capítulo 6, verso 2, diz assim, e eu te edificarei uma casa para a morada, e um lugar para a tua eterna habitação. Glória a Jesus. Nós habitaremos com o Senhor. Aleluia, seremos vizinhos do Senhor. Glória a Deus. Nós moraremos nas mansões celestiais, porque essas são as promessas do Senhor. Muitos irmãos, a gente fala, o Senhor prometeu morada eterna. O Senhor prometeu voltar para nos buscar. E muitos nem se alegram, irmãos, com uma promessa tão grande dessa. Era motivo de nós estarmos aqui pulando de alegria. É motivo de nós glorificarmos ao Senhor, porque nós habitaremos com o Senhor eternamente. Moraremos com Ele. Glória a Jesus. A casa paterna é uma casa santa. Os céus é lugar santo. Sede santo, a palavra de Deus fala, sede santo, porque eu sou santo. A palavra de Deus vai falar também que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, para morarmos na casa, irmãos, é paterna, na casa eterna, tem que haver santificação, separação. Quando nós aceitamos a Cristo, nós iniciamos um processo de santificação. A santificação, ela não é instantânea. A santificação é um processo. Quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos a se santificar. E a cada dia nós começamos a passar por esse processo de libertação, de transformação. Sem a santificação, irmãos, jamais veremos o Senhor. Jamais moraremos nas mansões celestiais. Por isso é necessário haver essa santificação, separação do pecado, aleluias, para que nós possamos alcançar as mansões celestiais. Apocalipse capítulo 21, verso 27 vai dizer, e não entrará nela coisa alguma que contamine, e que cometa abominação e mentiras, mas só os que estão escritos no livro do Cordeiro. Aleluias. Somente aqueles que estiver escrito no livro do Cordeiro. Só aqueles que aceitaram a Cristo, confessaram a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, entregou a sua vida ao Senhor. Só que tem pessoas, irmãos, que dizem que entregou a vida nas mãos do Senhor, mas quer administrar. Está errado. Se você entregou a sua vida ao Senhor, a sua vida não é mais sua. A sua vida é do Senhor. Quem controla a sua vida é o Senhor. Aleluia. O eu não existe mais. Ah, eu posso, eu vou, eu faço. Não, não pode mais. A sua vida pertence ao Senhor. Viva intensamente para o Senhor, em santificação, para que você possa entrar nos céus, porque nos céus não entra pecado, não entra os adúlteros, não entra os fornicadores, não entra os idólatras, não entra os cachaceiros, não entra nada impuro, porque nos céus é santo. Aleluias, há uma santificação, há necessidade de passar por esse processo de santificação, para poder ter entrada liberada nas mansões celestiais. Bem sabemos que nenhum de nós alcançamos a plenitude da santificação. Todos nós
estamos num processo de santificação. Mas chegará um dia que o Senhor, aleluias, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, nós seremos plenamente santificados pelo Senhor. Seremos transformados em um corpo ressurreto e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Bendito seja o nome santo do Senhor. Salmos 15, verso do 1 ao 3, vai dizer que o Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não defama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, esse entrará na habitação eterna, na casa do meu Pai. Esse que se santifica, esse que controla a sua língua, aquele que não fala nenhuma afronta contra os teus próximos, aquele que ama, porque o amor, irmãos, é o fruto do Espírito Santo. Se você não ama o seu irmão, aleluias, você precisa se converter. Se você odeia o seu irmão, você precisa se converter hoje ainda, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. E você precisa passar pela santificação, esse processo de santificação. A casa do meu Pai também é um lugar de descanso. A casa paterna é um lugar de descanso, e nós vamos compreender. Aleluias. E para que nós alcançamos, para que nós cheguemos à casa do Senhor, há um caminho. E Jesus diz no verso 6, João 14, 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a palavra, eu sou a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém vai entrar na casa de descanso se não for pelo Senhor. Hebreus capítulo 4, verso 9 diz assim: porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Aleluias. Josué conquistou a terra. Aleluias. Entrou na terra com o povo. Deus libertou do Egito, trouxe. E eles conquistaram a terra. Porque Deus prometeu: Jerusalém será a terra do meu povo, assim diz o Senhor. E o povo conquistaram a terra, entraram na terra, promessa de Deus. Deus, ele fez uma promessa que o povo traria de volta o povo de Israel para morar na terra que ele prometeu aos seus pais, que daria como herança. Aleluias. Mas o Senhor, ele fez promessa, aleluias, espirituais, irmãos. O Senhor Jesus, ele fala que nós moraremos com o Senhor nas mansões celestiais. A nova Jerusalém celestial é para todos nós. O Senhor fez uma promessa para Israel. Jerusalém, Israel conquistaria a terra. E o Senhor fez promessa para nós, a nova Jerusalém. Aleluias, nós conquistaremos, nós entraremos nos céus, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Bendito seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Apocalipse capítulo 14, verso 3 diz assim: e ouviu uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos teus trabalhos e as suas obras os siga. Bendito seja o nome santo do Senhor. Bem sabemos, irmãos, que aqui na terra não é lugar de descanso, porque o Senhor falou que o lugar de descanso é nos céus.
Aleluia. Aqui nós estamos, irmãos, temos que estar prontos para trabalhar para o reino do Senhor. Eu não vou para a igreja hoje, eu estou escalado, tenho um serviço na igreja para fazer, mas eu não vou porque eu preciso descansar. O Senhor te diz nesta noite: lugar de descanso é nos céus. Aleluia, aqui é lugar de trabalho. Mas o Senhor, Ele promete que lá no céu nós descansaremos de todas as obras. E nesse descanso, irmãos, segue as obras, o trabalho que nós temos feito aqui na terra. E o Senhor, Ele é justo e fiel, irmãos. Aleluias. E Ele recompensará todo o trabalho que nós faremos na obra do Senhor. O Senhor, Ele promete que vai recompensar. Então trabalhe, se esforce, dê o seu melhor para o Senhor. Faça a obra do Senhor como servo fiel, não como servo imprudente, como servo infiel, porque o servo fiel, ele cuida bem da lavoura do seu Senhor. O servo fiel, ele faz aquilo que lhe foi outorgado. O servo fiel faz aquilo que foi entregue para fazer. Então cumpra o seu chamado, cumpra, aleluias, o que Deus colocou nas tuas mãos para fazer, e seja fiel, faça além daquilo que o Senhor pediu para fazer, porque receberá recompensa. Bendito seja o nome santo do Senhor. E nós aguardamos, irmãos, nós aguardamos a vinda do Senhor. Quem está aguardando a vinda do Senhor? Ele virá, irmãos, buscar um povo separado, um povo diferente do mundo. Porque, irmãos, ser crente hoje é status. Pessoas dizem: não, mas agora eu sou crente. Mas eu falei: mas você já mudou de vida? Você já deixou o pecado? Eu disse: não, mas assim, eu sou crente daquele jeito, né? De que jeito, irmãos? Para entrar no céu não tem jeitinho não, não tem jeitinho brasileiro não. Para entrar no céu que tem que ser conforme a palavra do Senhor. Tem que cumprir a palavra do Senhor. Porque somente quando nós cumprimos a palavra do Senhor, nós alcançaremos a promessa do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo e com de trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que morrerem em Cristo, aqueles que estão aguardando a ressurreição, aqueles que morreram, que confessaram a Cristo e entregaram a sua vida ao Senhor, estão aguardando a ressurreição, estão no lugar de repouso, no paraíso. Mas Ele aguarda, irmãos, esse dia tão maravilhoso da ressurreição. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. A casa paterna é alcançada pelo caminho, que é Jesus. Bendito seja o nome santo do Senhor. E naquele dia ouviremos a voz dos céus. Os túmulos se abrirão. Aleluias. Vai ser um estrondo tão grande, irmãos, semelhante a uma bomba atômica. Uma bomba grande, aquelas que estremecem a terra, porque os túmulos se abrirão. E aqueles que morreram em Cristo, somente os que morreram em Cristo, ressuscitarão em um corpo ressurreto. E juntamente com os que estiver vivo, os cristãos que estão se guardando, esperando a volta do Senhor, subirão ao encontro do Senhor nos ares. Quem está aguardando a vinda do Senhor? Aleluias. Bendito seja o nome santo do Senhor. O Senhor virá, irmãos, porque promessas que o Senhor fez para todos nós. Aleluias. A casa do Pai é lugar de descanso. A casa do Pai também é lugar de júbilo. Apocalipse capítulo 21 e verso 1 ao 7. João ele começa a ver algo tremendo, irmãos.
e vi um novo céus e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, endereçada como uma noiva ataviada para o seu marido. E ouviu uma grande voz do céu que dizia: eis que o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o meu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o teu Deus. E Deus limpará dos teus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já passaram. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse: mas está cumprido. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei a fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. Aleluia. Quem vencer, irmãos, quem vencer herdará todas as coisas. E eu serei o teu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia. Quem vencer, aquele que perseverar até o fim, diz a palavra do Senhor, esse alcançará a vida eterna. Aquele que perseverar herdará todas as coisas. Nós somos herdeiros dessas promessas, irmãos. Há motivo de nos alegrarmos, porque o Senhor fez essa promessa. Mas triste é saber que muitas das pessoas não creem nessas promessas. Eu posso passar aqui o dia e a noite pregando, e tem pessoas que não piscam nem os olhos, porque não crê. E Jesus diz: creia tão somente. Creia em Deus e credes também em mim. Aleluia, diz o Senhor. Creias em Deus e credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Aleluia, há uma herança esperando por ti. Essa herança era somente de Jesus, porque a palavra de Deus fala que Jesus, ele é o único filho, o único dono de toda a herança. Mas Jesus, ele decidiu repartir com todos nós. A palavra de Deus vai dizer que nós somos cordeiros de Cristo, porque Cristo, ele resolveu a não querer só para ele. Ele resolveu dividir com nós também. A todos quanto a mim receberes, dar-lhe-ei poder de se tornar também filhos de Deus e herdeiro da promessa, herdeiro de todas as coisas. Aleluias. O apóstolo Paulo, quando ele teve a revelação dos céus, das mansões celestiais, aleluias, ele é levado em espírito até ao terceiro céu, e ele vê essas promessas, e ele vê os céus, a nova Jerusalém, onde habitaremos com o Senhor. Aleluia. E ele fica muito feliz, e ele fica, irmãos, tão maravilhado, porque ele viu. E ele fala que nós herdaremos essas promessas. É para nós. Está preparado esse lar, nas mansões celestiais, na casa do meu Pai. Há muitas moradas, assim diz o Senhor. Aleluias. Meus irmãos, creia na palavra do Senhor. O Senhor está dizendo essa noite: creia. Creia na palavra, porque essa palavra, irmãos, ela é verdadeira. A palavra da verdade. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, assim diz o Senhor, não passarão. O Senhor é fiel para cumprir com as suas promessas. Você precisa tomar uma decisão na sua vida.
deixar o pecado, deixar todo tipo de embaraço, aquilo que está te impedindo de viver uma vida plena com o Senhor, de viver uma vida espiritual transformadora. Você precisa, aleluia, renunciar o seu eu. Você precisa renunciar o seu pecado. Aleluia. Aquilo que está te impedindo, irmão, repreenda isso em nome de Jesus. Tire esse mal da tua vida. O pecado que muitas das vezes escraviza. Nós vemos pessoas sendo escravizadas pelo pecado. São pessoas que até têm vontade de vir para a igreja, mas não acham força. Não tem liberdade de se levantar e dizer: hoje eu vou para a casa do meu pai. Aleluia. Eu vou para a casa, aleluia, do meu pai adorar o Senhor. Servir ao Senhor por gratidão. Oferecer o meu sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o culto racional. Você tem liberdade nessa noite, aleluia, de tomar uma decisão, porque Jesus, ele vai vir buscar a igreja. Se você fizer parte da igreja, você vai subir. Mas se você tiver com um pé no mundo, eu sinto muito, mas você não vai subir e não vai herdar a promessa de Deus, porque as promessas é para filhos, e filho ele obedece. Aquele que não obedece não é filho, é rebelde. Porque quando o homem pecou, desobedeceu a ordem do Senhor, ele passou a ser criatura e não filho. Aleluias, ele perdeu. Ele foi expulso do jardim do Éden. Acredito, irmãos, a tristeza era profunda de Adão, de viver no paraíso, de contemplar tudo que Deus havia criado no paraíso e preparado para ele. Mas por causa do pecado, ele perdeu o paraíso. Por causa do pecado, ele foi expulso do paraíso. Aleluias. Deus tem um projeto, irmãos, de libertação, um projeto de redenção, trazer de volta o homem ao paraíso. Aleluia, esse é o projeto de Deus, trazer de volta o homem ao paraíso, trazer de volta as promessas, aquilo que Deus planejou para a humanidade. Aleluias, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. O paraíso que Deus planejou para o homem lá no Éden. Aleluia, Deus tem um paraíso planejado lá nos céus para nós. O paraíso celestial, as mansões celestiais. Creia tão somente na palavra do Senhor e renuncie o seu pecado, para que você possa fazer parte da minha família, para ir morar nos céus. Porque se nós fizermos parte da família de Deus, todos nós seremos irmãos em Cristo Jesus e herdaremos a promessa. Quem crê, aplaude ao Senhor nessa noite e glorifica ao Senhor Jesus. Aleluia.